Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro culto infantil, olha que gostoso! A gente vai começar orando. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus, nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, porque sabemos que mesmo diante das dificuldades, o Senhor nos guarda, nos protege, o Senhor tem grande misericórdia para conosco. Esteja cuidando, Senhor, das nossas vidas, de cada criança que está assistindo esse vídeo. Esteja sempre aquecendo os nossos corações com o Teu Santo Espírito e que possamos sempre nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelo sustento de cada dia e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, hoje eu quero contar para vocês 3 coisas sobre Deus. Eu acredito que vocês já até saibam, mas é bom a gente lembrar, né? Sabe que a Bíblia é um livro muito atual. Tem coisas que acontecem na Bíblia que é como se a gente estivesse lendo um jornal ou ouvindo um jornal na TV, o jornal de hoje. E é interessante, crianças, que muitas coisas que aconteceram também no passado nos provam o quanto Deus tem o controle de tudo que acontece nas nossas vidas, sabia? E eu quero falar sobre 3 coisas sobre Deus que diz respeito a isso, sobre o controle que Ele tem, sobre tudo que acontece. A primeira coisa é que Deus controla tudo e todos. Deus controla tudo. E a Bíblia fala assim, que não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que não caia sem que Deus permita. Sabia que se acontecem as coisas é porque Deus permite que aconteça. Nem sempre é a perfeita vontade dele, sabia? Sabe quando você fala assim, mamãe, eu quero brincar lá na rua. E sua mãe fala assim, não pode brincar. E aí você insiste, mamãe, eu quero brincar na rua. E aí você insiste tanto que a mamãe fala assim, vai brincar. Aí no fim você vai brincar na rua e geralmente quando a gente insiste muito, mesmo a mamãe não querendo e depois ela deixa, acontece alguma coisa ruim. Já repararam nisso? Eu até brinco que às vezes é Deus que deixa acontecer. Nem sempre, né? Pensa, a vontade da mamãe não era que você brincasse na rua e você insistiu e ela deixou. Ela permitiu, mas não era da vontade dela. Assim é com Deus, Ele permite que muitas coisas aconteçam, mas nem tudo é vontade dele, a perfeita vontade que Ele tinha para nós. É interessante porque tudo está sujeito a Deus, ou seja, Deus está aqui e tudo está abaixo de Deus. Até o nosso maior inimigo, aquele que a gente nem gosta de falar o nome, né, o diabo, tudo que ele faz é porque Deus permite, não porque ele é poderoso, sabia? Todos os reis, governantes, todos estão sob o controle de Deus. É Deus que permite que eles estejam lá. Seja o Bolsonaro, seja os antigos nossos presidentes, seja a rainha Elizabeth, né, os outros governantes, o Trump, eles só estão no poder porque Deus permitiu. É interessante, crianças, porque isso me faz lembrar uma história contada lá por Daniel, lá no capítulo 4 do livro de Daniel na Bíblia. Se você tiver sua Bíblia, quiser pegar para conferir, ver assim, será que a tia tá falando a verdade? É só ler lá em Daniel, viu? E lá em Daniel 4 fala de um rei chamado Nabucodonosor. Que nome lindo para colocar no filhinho, né? Quando vocês crescerem, forem mamães e papais. Olha que bonito. Nabucodonosor. Agora, desafio da língua portuguesa. Quantas sílabas tem a palavra Nabucodonosor? Quantas? Vamos lá juntos? Nabucodonosor. 6 sílabas. Quantas letras? Aí vocês que vão contar depois, tá bom? Depois vocês falam pra tia quantas letras tem a palavra Nabucodonosor. É uma palavra bem grande, é um nome bem grande. Esse rei era um rei muito poderoso, era o rei da Babilônia. E o povo de Deus tinha sido escravo, né? Tinha sido levado escravo para Babilônia, porque eles desobedeceram a Deus. E eles estavam sob o domínio do Nabucodonosor.
E é interessante que esse Nabucodonosor, ele se achava. Você tem algum amigo ou alguma amiga que se acha? Ai, se acha a última bolachinha do pacote, né? Quando a tia era mais jovem, a gente tinha, né, uma brincadeira que falava assim, tinha um presidente dos Estados Unidos que morreu, né? O Kennedy morreu, né, com uma bala de revólver, né? Atiraram nele. E a gente falava assim, ai, tá se achando a bala que matou o Kennedy. É a pessoa que se acha o bonzão, o melhor. Ai, a pessoa orgulhosa, o nariz é arrebitado. A gente brinca que o nariz é tão arrebitado que se chover, chove dentro do nariz. Já viu isso? E esse rei, Nabucodonosor, era assim. Ele se achava. E talvez ele fosse poderoso naquela época mesmo, mas ele só era poderoso porque Deus deixava ele ser, né? Não era uma coisa que ele conseguia, era Deus que permitia. E esse rei mandou até construir uma estátua gigantesca de ouro da imagem dele. Todo o povo tinha que se ajoelhar e adorar essa estátua. E aí um dia Deus fez ele ter um sonho. E com esse sonho Deus atrapalhou a cabeça dele. E ele ficou louco. Ele ficou tão louco, que ele teve que ser expulso do castelo dele. E ele chegou a comer grama. Olha ele aqui. Chegou a comer grama. Ele ficou a tal ponto que ele parecia um animal. De tão louco que ele ficou, ele não conseguia nem conviver com as outras pessoas. E depois ele voltou ao normal. E quando ele voltou ao normal, ele reconheceu que é Deus que controla tudo. E ele entendia que Deus permitiu que ele ficasse louco para que ele entendesse que ele não era nada, ele não tinha poder nenhum, ele não valia mais que ninguém. Olha que interessante, crianças. Às vezes a gente acha que esse momento que a gente está vivendo não está sob o controle de Deus. Mas Deus está controlando. Se tá acontecendo o coronavírus, né? Essa quantidade de pessoas até falecendo, é porque Deus está permitindo que aconteça. Ele não está escondido, ele não foi passear em Marte, né? E falar assim, ai, não tô vendo o que está acontecendo na Terra. Não, Deus está vendo sim. E às vezes a gente não enxerga, mas Deus tem um propósito, né, com tudo isso que está acontecendo. E aí esse propósito mostra que além de Deus controlar tudo, Deus controla tudo que acontece. Tudo que acontece na nossa vida, Deus é que controla. Então, às vezes você fala assim, ai, por que eu fiquei doente? Ai, por que tal coisa aconteceu? E às vezes a gente fica se lamentando pelas coisas que aconteceram. Por que meu brinquedo quebrou? Por que meu celular quebrou justo nesse momento? Ou a gente se lamenta por, ai, por que tal pessoa perdeu o emprego? E nós questionamos muito, por quê? Mas tudo que acontece é Deus que controla. Coronavírus, é Deus que controla, né? Muitas vezes a gente não entende no momento qual é o plano de Deus, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E que será que Deus quer ensinar com o coronavírus pra gente? Será que ele tem alguma lição? Né? A gente tá ficando de castigo em casa, não é verdade? A tia tá há 40 dias já em casa mesmo, quarentena mesmo, né? Desde o dia 16 de março, é muito tempo em casa, né? Então, Deus sabe. E isso faz lembrar de uma história que vocês conhecem muito bem, que é de José. Lembra da história de José? José, ele foi vendido pelos irmãos, lembra? Tinha 17 anos, foi vendido para o Egito. Lá no Egito, foi trabalhar na casa de um senhor. A mulher desse senhor falou que ele estava querendo beijar ela. Vocês lembram disso? Ele foi mandado para prisão e José não reclamava. Lá na prisão, ele ainda revelou 2 sonhos, ainda para um deles falar assim, olha, quando você chegar lá no rei, fala para ele de mim, para ele me tirar daqui. E aí, ó, demorou mais de 3 anos para essa pessoa lembrar dele, né? E daí o rei, o faraó, teve o sonho e ele foi e revelou. E ele revelou e ele mostrou que Deus estava com ele e Deus fez com que ele
fosse o governador do Egito, né? Então, da prisão, ele foi ser governador e ele acabou, através disso, libertando o povo de Deus, né, da fome que acontecia naquela época, naquelas terras. Então, foi o propósito de Deus. Se a gente olhasse só esse período aqui onde ele estava preso, a gente fala assim, puxa, tadinho do José. Mas José não. José sabia o tempo todo que Deus tinha algo, apesar dele não saber o que era. Mas Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito, crianças, com tudo isso que está acontecendo com a gente. O propósito da gente orar mais, da gente buscar mais a Deus, das pessoas se humilharem, das pessoas que se acham o último biscoito do pacote, se humilharem diante de Deus, dos nossos governantes se reconhecerem. Vocês perceberam, crianças, que teve até essa doença, o coronavírus, não escolhe, fala assim, eu vou pegar só os pobrezinhos na África, eu vou pegar tal país, porque tal país me desobedece, né? Deus falando, eu vou jogar o coronavírus nesse país porque ele me desobedece. Não, né? Tem pessoas, né? O ministro lá da Inglaterra, super poderoso, ficou, né? Ficou doente por causa do coronavírus. Outras pessoas importantes, não tem rico, não tem pobre, qualquer um. Para mostrar, né, que não existe diferença para Deus, não é verdade? E aí a terceira coisa, então a primeira é que Deus controla tudo e todos. Segunda, Deus controla tudo o que acontece. E a terceira, Deus controla o futuro. Conta-se uma história, tem muita gente que tem medo do futuro, não é? O que será que vai acontecer? Quantas pessoas será que vão morrer no Brasil por causa do coronavírus? Quando tudo isso vai acabar? A gente não tem que se preocupar com o futuro. Então, conta-se uma história, crianças, de 2 navios. Quem sabe o que é uma âncora? A âncora, crianças, é um ferro bem pesado que vai no navio e quando ele precisa parar, a âncora é jogada e ela sustenta o navio, porque ela fica lá no fundo do mar, segurando, sabe? Não deixando com que ele saia, que ele vire, né? Então a âncora é o que mantém o navio firme. E aí, conta-se uma história de que tinha 2 navios. Um deles tinha âncora e ele arremessou a âncora diante da tempestade, né? E ele, nessa tempestade, ficou firme. As pessoas mal percebiam que o navio estava balançando, porque a sua âncora era tão forte que acabava segurando o navio, deixava ele bem firme. E aí o outro navio não tinha âncora. Não me perguntem por quê, não sei por quê que o navio não tinha âncora. E esse navio chacoalhava, e veio a tempestade e jogava o navio de um lado para o outro, e o navio quase virou, né, com os seus passageiros, com os seus tripulantes dentro, porque ele estava sem âncora. E isso mostra que nós devemos ter uma âncora na nossa vida, que é Deus. Deus deve ser a nossa âncora. Então, independente do que aconteça, a gente sabe que é Deus que controla as nossas vidas. A gente não precisa ter medo do futuro. O futuro vai ser com Deus, né? Se a gente está com Deus, o nosso futuro é tranquilo na presença dele. A gente não precisa ter medo. Nossas vidas pertencem ao nosso Deus e é ele que controla a nossa vida, viu, crianças? Então, diante de tudo isso que tem acontecido, ore bastante para Deus te dar tranquilidade, te dar paz, te dar criatividade. Eu não sei quantos de vocês estão estudando online, que vocês possam ter disciplina. Não achem, né, que é um momento só de brincadeira. Tentam fazer coisas que sejam boas ao longo do dia, tá? E lembre-se, Deus está acima de tudo, Deus está vendo o que está acontecendo, Ele conhece você, Ele se importa com você, Ele sabe seu nome, né? E tudo isso vai passar, e quando passar, Deus ainda vai estar conosco. E pergunte para Ele, Deus, o que o Senhor deseja de mim em tudo isso, né? Que nós possamos passar, né, essa segurança que a gente tem em Jesus, né, para as outras pessoas também, essa segurança que Deus nos dá através de Jesus. Vamos orar, crianças?
Senhor Deus, obrigado, porque podemos confiar em Ti, porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Obrigado, porque podemos ter tranquilidade em meio a tantas dificuldades que a gente tem passado, sejam as crianças, sejam os adultos. Esteja, Senhor, sempre nos enchendo, Senhor, da Tua esperança, da Tua fé. E que mesmo os pequenos possam, Senhor, confiar em Ti de todo o coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que legal! Acabou o nosso primeiro culto infantil. A tia vai deixar um vídeo de uma música para vocês, tá? Para vocês aproveitarem. E eu quero que vocês depois leiam Hebreus, tá? Fica como tarefa para vocês. Hebreus 6:19. A tia vai ler aqui, mas depois eu quero que vocês leiam, tá bom? Essa passagem bíblica. Hebreus 6. 19. Nossa, tava, minha fitinha já tava em Hebreus e eu procurando. Aqui fala: o qual temos por âncora da alma, segura e firme, o que penetra além do véu. Então nós temos, né, Jesus e Deus, né, como âncora da nossa alma, segura e firme. É o que fala, né, sobre que Deus controla o nosso futuro, tá bom? E a história de José tá lá em Gênesis capítulo 50, se vocês quiserem recordar também. Um beijo, né? E domingo que vem outro tio, outra tia, que com vocês não vou contar quem é que vai ser. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus.